Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, pessoal, a gente vai continuar com Biologia, não é? E portanto, efetivamente, hoje a gente vai dar o transporte mediado e o transporte ah, não mediado. Aliás, a gente na aula passada já deu o transporte não mediado e portanto, efetivamente, a gente vai passar hoje para o transporte mediado. Então, antes de começarmos a dar quais os tipos de transporte mediado, eu quero dizer qual é a diferença entre o transporte mediado e o transporte não mediado. Então, a gente viu na aula passada que o transporte não mediado era um transporte portanto, feito pela bicamada fosfolipídica, não é? E efetivamente é assim que funciona o transporte não mediado. Portanto, é de substâncias como O2 e água, como a gente viu na aula passada, que passam pela bicamada sem e o transporte não mediado não tem permeados. O que é que são permeados? São proteínas. Não tem proteínas. Agora a gente vai falar do transporte mediado que tem permeases. Ok? Permeases são proteínas. E portanto, e por isso. Aliás, e no transporte não mediado temos transporte passivo, não é? Passivo porquê? Porque é um transporte ahm, que não gasta energia, ok? Simplesmente não gasta energia. O transporte não mediado, ok? Pronto. Então, então agora vamos dar os tipos de transporte mediado, ok? Três tipos de transporte com permeases. Porque agora, pessoal, as substâncias não vão passar pela bicamada fosfolipídica. Vão passar pela bicamada fosfolipídica, mas não vão passar literalmente na bicamada fosfolipídica. O que eu quero dizer com isto é que Espera aí, vou pôr o meu microfone aqui no pescoço. Uma noção. Espera aí. Ok. Então, ah, isto era como passava no transporte. Aqui, imaginem só esta parte. Aqui era como passava no transporte não mediado. Portanto, a substância passava diretamente assim na, portanto, do meio extracelular para o meio intracelular pela bicamada. Só que agora vamos ver no transporte mediado que as substâncias podem passar, vão passar pela bicamada, mas não vão passar pela bicamada literalmente, vão passar por uma espécie de uma proteína, não é? Como a gente pode ver aqui, temos aqui dois tipos de proteínas, não é? Só que esta é uma proteína de canal e esta é uma proteína transportadora. Eu até. Peraí, eu acho que eu posso dar os tipos de proteína. Sim, exatamente. Então, eu vou falar dos tipos de proteína primeiro, antes da gente avançar, não é? Porque é assim, vocês têm que saber que no transporte mediático é um bocadinho mais difícil. As substâncias vão passar por proteínas pronto, essas proteínas são as tais proteínas que estão no mosaico fluido, que a gente já falou há um tempo atrás, não é? Até posso esperar aí ver se encontro a página, efetivamente. Pronto. Estão a ver estas proteínas intrínsecas aqui? Estão a ver, estão meio que no transporte mediado, elas passam, portanto, as substâncias passam por essas proteínas e não pela bicamada fosfolipídica, ok? E portanto, a gente vai falar portanto, este processo já não é difusão simples e chama-se difusão facilitada. Difusão facilitada, ok? Pronto, mas antes de falar da difusão facilitada, eu quero falar aqui um bocadinho sobre os dois tipos de proteínas. Portanto, existem primeiro as proteínas transportadoras, que a gente já, portanto, podem mediar o transporte passivo e ativo. Eu já vou explicar mais à frente o que é o transporte ativo. E depois carregam moléculas específicas. Como assim específicas? São moléculas que não são aquelas genéricas, CO2, H2O, não. São moléculas mais específicas, são moléculas maiores, são macromoléculas, ok? E por isso, portanto, as proteínas de canal formam poros hidrofílicos que fazem transporte passivo e se o canal está aberto, as moléculas de tamanho e carga apropriados podem passar. E isto é para as proteínas de canal. Portanto, as proteínas de canal formam poros hidrofílicos, fazem transporte passivo e se o canal estiver aberto, as moléculas de tamanho e carga apropriadas podem passar. Pronto. Depois existe também umas bombas ativadas por ATP, mas isso a gente vai falar mais à frente. Ok? Pronto. Então, enquanto na difusão simples uma substância passa pela bicamada,
sob bicamada. Na difusão facilitada, basicamente não há muito a falar sobre a difusão facilitada. A diferença é que a difusão facilitada já podem passar pronto, diferentes substâncias, não é? Efetivamente, podem passar uma maior quantidade de substâncias, não é? Ahm, do que aquelas genéricas, O2, H2O, pronto. E, efetivamente, em vez de. Pronto, eu estou sempre a repetir a mesma coisa. Pronto, passam por permeases. Pessoal, as substâncias passam por proteínas de canal e transportadoras. Ou seja, se as substâncias passam por proteínas, passam por permeases. E se há permeases, significa que estamos a falar de transporte mediado. Ou seja, a difusão facilitada. Portanto, a difusão facilitada, pessoal, é assim. Eu vou-vos dar aqui um exemplo. Porque a difusão facilitada, basicamente. Mas de resto, é efetivamente tudo igual à difusão simples. Portanto, é também a favor do gradiente de concentração. O transporte é passivo. O que é que isso significa? Significa que não gasta energia. Portanto, ao fazer difusão facilitada, isso não gastará energia, não é? E, portanto, se é a favor do gradiente de concentração, obviamente que irá ser do meio mais concentrado ao meio menos concentrado, efetivamente, não é? E depois, quando todas as proteínas estão saturadas, a velocidade de transporte estagna. Ok? Porque agora a gente vai falar da velocidade da difusão facilitada. Ok? Pronto. Então, agora um gráfico que vocês têm que saber é no eixo de X, imaginem a concentração de soluto no meio extracelular. Soluto. Então imaginei. Porque é assim. É assim, vocês têm que ser. Desculpa, esqueci. Primeiro vou dizer também as substâncias que estão na difusão facilitada. E no caso, uns exemplos de difusão de substâncias de difusão facilitada. Agora a difusão facilitada já vai aceitar íons. No caso, temos o íon de sódio, o íon de potássio, a glicose, que é uma molécula grande, não é? Já vai aceitar, a difusão facilitada já vai aceitar esse tipo de substâncias. Já temos aminoácidos, ok? Aminoácidos também têm efetivamente aquelas estruturas de Lewis grandes, pronto, né? E por isso, é um transporte de solutos polares, ou iões, e etc. Com elevado poro molecular. Ok? Pronto. Pronto. Então, basicamente, eu não quero dizer desta forma, mas a difusão facilitada é basicamente a difusão simples, só que já deixa passar íons e moléculas grandes. Ok? Pronto, mas agora quero falar daqui de um gráfico que é sobre a velocidade portanto, é sobre a concentração do soluto no meio extracelular com a velocidade de entrada do soluto na célula. Portanto, vocês têm que saber. Não têm que calcular a velocidade, obviamente. Aqui no biologia não há cálculos, acho eu, não sei. Pronto. Mas vocês têm que saber, este gráfico é muito, muito importante, não é? E portanto este gráfico mostra a difusão simples e a difusão facilitada. Portanto, a gente pode ver que na difusão simples podemos ver que na difusão simples a concentração de soluto e a velocidade da entrada do soluto são diretamente proporcionais, não é? Mas na difusão facilitada é diferente. Porquê? Porque na difusão facilitada, como a gente vê que o eixo de Y para, não é? Como a gente vê que isso para aí, significa que a velocidade tem um limite, não é? Já que o eixo de Y corresponde à velocidade dos solutos entrarem na célula, logo a gente vê que a velocidade tem um limite, chega a um limite, não é? Porquê é que chega a um limite? Porque a velocidade só aumenta das permeases se houver permeases, se houver algumas permeases. Então porquê que a velocidade para? Porque efetivamente o número de permeases tem um limite, não é? Se todas as permeases estiverem cheias, logo a velocidade vai parar, obviamente, porque um soluto não pode entrar se uma permease já estiver cheia, não é? Para efetivamente conectar não, para passar para o meio intracelular, ok? Meio intracelular. Ok? Pronto. Ahm,
Então, a velocidade vai ficar sempre constante na difusão facilitada. Portanto, a velocidade só aumenta se houver permeados vazias e não o gráfico não desce, ok pessoal? O gráfico ou sobe ou fica constante, ok? O gráfico não desce, ok? É basicamente isso para a difusão facilitada, a gente terminou, ok? Pronto, agora vamos passar para o outro tipo de transporte mediado, que é efetivamente o transporte ativo. E para já, portanto, o transporte ativo, qual é a diferença? Portanto, o outro tipo de transporte mediado, literalmente chama-se transporte ativo. E transporte ativo, a gente vê que é ao contrário do transporte passivo. Transporte passivo é na osmose, difusão simples, difusão facilitada, não é todos, é basicamente todos. E no transporte ativo, o transporte ativo gasta energia. Há gastos de energia, ok? Portanto, o transporte ativo é o único tipo de transporte em que se realmente gasta energia, até o próprio nome indica, ok? E, portanto, sendo mediado, portanto, as que têm premiados, obviamente, porque se estamos a falar de transporte mediado, obviamente terá premiados, ou seja, pronto, terá proteínas transportadoras específicas e é feito, portanto, o transporte ativo é feito contra o gradiente de concentração, sendo que se gasta energia. Como é que se gasta energia com uma ATP? Eu já vou explicar mais à frente. Isto aqui é um bocadinho difícil de explicar, mas bora lá. Ora bem, então, ahm, então o que é a ATP? A ATP é uma adenosina trifosfato. Isso é o ATP. E é uma energia metabólica. Ok? Portanto, isso é o ATP. Ok? Portanto, é basicamente uma energia celular. Ok? Pronto. E portanto, mas agora continuando a falar do ATP, o ATP basicamente, basicamente, portanto, eu já falei o que é o ATP, mas agora o ATP o que é que pode ser? O ATPase. O que é uma ATPase? ASE não vos faz lembrar nada? ASE, enzima, lipase, protease, não se lembram de não andarem isso. Pronto, o que é que isso significa? ATPase pode ser uma enzima e por isso, agora a gente vai falar aqui de uma bomba de sódio-potássio. E essa bomba de sódio-potássio é uma ATPase. Mas pronto, então, o que é, portanto, o que é isto das bombas? Ora bem, então, vamos já aqui, não é bombas a sério, mas vamos lá aqui falar sobre isso. Ora bem, então, eu vou explicar isto das bombas por explicar o processo, o funcionamento da bomba de sódio-potássio. Como é que a bomba de sódio-potássio funciona? Ok? Pronto, então, no primeiro passo, ahm, se a bomba de potássio estiver aberta, ligam-se 3 íons de sódio mais, ok? 3 íons de sódio, ok? A 3 locais específicos da bomba de sódio e potássio, ok? Portanto, então, primeiro passo, quando a permease, portanto, a permease, estou a falar da bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é uma permease, ok? E por isso, quando eu falo, eu não vou estar a dizer bomba de sódio e potássio, vou estar a dizer permease, ok? Pronto. Então, quando a permease estiver aberta, significa que, pronto, significa que está preparada para receber moléculas de sódio, ok? Pronto. Portanto, ligam-se 3 íons mais a 3 locais específicos da bomba sódio-potássio, ok? Pronto. O segundo passo, portanto, efetivamente, o primeiro passo, os íons de sódio entram na permease. E agora, o segundo passo é que a ligação do íon de sódio estimula a ligação de um grupo fosfato à bomba de sódio e potássio, proveniente da hidrólise, não se esqueçam, não podem esquecer dos significados antigos, ok? Hidrólise do ATP. E portanto a hidrólise do ATP vai fazer com que efetivamente vai-se gastar energia. E é por isso que isto chama-se transporte ativo. Ok? Transporte ativo porque este ATP, portanto, esta energia vai ser gasta, portanto, este ATP, como é uma energia, vai ser gasta ao fazer com que uma ligação, um grupo fosfato ligue-se à bomba potássio. Ok? Pronto, isto é o segundo passo. O terceiro passo é, efetivamente, quando
portanto, a permease, portanto, a bomba sódio-potássio vai mudar de forma, não é? E vai diminuir a afinidade pelo sódio, o qual é expelido para o meio extracelular. Aqui, pessoal, aqui portanto, o íon de sódio vai do meio intracelular para o meio extracelular, ok? Portanto, no terceiro passo vai ser expelido, portanto, o sódio vai-se embora, vai para o meio extracelular. E é basicamente isso. Depois a bomba sódio-potássio vai mudar de forma, ok? Depois no quarto passo, a nova forma, portanto, traz a bomba, e portanto, esta nova forma que a bomba de potássio obteve graças ao sódio, vai fazer com que traga, portanto, do meio extracelular, traga íons de potássio, ok? E, portanto, ligam-se dois íons potássio a dois locais específicos da bomba de potássio, o que vai fazer com que se liberte um grupo fosfato, ok? Pronto. Isso é o quarto passo. Depois o quinto passo, com a perda de fosfato, isso vai causar uma nova alteração na forma da bomba sódio-potássio, não é? O que fica com menor afinidade pelo potássio. Quando a gente diz menor afinidade, significa que a bomba potássio já não vai precisar muito dessa molécula. Nesse caso estamos a falar de potássio mais, ok? E, portanto, isso é o grupo 5. E como já não vai precisar de muita afinidade, entre aspas, com o potássio, significa que o potássio vai se libertar e vai sair, e esse será o passo 6. Portanto, o potássio é libertado no interior da célula e a bomba sódio-potássio fica com maior afinidade com o sódio outra vez. Ok, portanto, o sexto passo, basicamente, o potássio sai e portanto, sai da permease e vai para o meio intracelular, e depois, com aquela forma que a permease obteve, vai querer ter afinidade outra vez com o potássio. O potássio. Vai ter afinidade outra vez com o sódio e depois the cycle restarts, ok? O ciclo dá um restart, ok? Pronto, e é basicamente isso. Portanto, resumidamente, a bomba sódio-potássio transporta 3 íons de 3 íons de sódio para o meio extracelular e 2 íons de potássio para o meio intracelular, ok? Portanto, é basicamente isso. É isso, ok? Portanto, eu espero que vocês tenham percebido. Se vier alguma dúvida, digam nos comentários, mas eu vou ter que mesmo que avançar. Já estamos nos 17 minutos. Ok? Mas eu acho que aliás, eu acho que é basicamente isso que é para falar. Portanto, e depois a energia para o transporte ativo vem da hidrólise do ATP, como a gente já viu. A hidrólise do ATP. Portanto, o ATP vai sofrer uma hidrólise, ou seja, separação de polímeros em monómeros. Isso é coisa que a gente já falou, ok? Portanto, e depois a diferença entre a difusão facilitada e o transporte ativo é que, para além de a difusão facilitada ser passiva, ou seja, não gastar energia, enquanto que o transporte ativo gasta energia sob ATP, não é? A diferença é que, efetivamente, no transporte ativo, este processo acontece com a ajuda da tal proteína ATP. Já agora, já disse a resposta. O ATP é o quê? É uma proteína, ok? O ATP é uma enzima proteica, ok? Muito bem, sim senhora. E acho que o vídeo vai ficar efetivamente por aqui, ok? Espero que vocês tenham percebido. Eu acho que não há mesmo nada a dizer. Portanto, resumindo, o transporte ativo é, portanto, a acumulação do soluto com gasto da ATP. Agora, aqui o que interessa é o soluto. E por isso, o transporte ativo contra o gradiente de concentração, ou seja, vai do menos concentrado para o mais concentrado. E é basicamente isso. É basicamente isso. Portanto, a ATP. Portanto, qual é a diferença entre ATP e ATP-ase? ATP, portanto, a ATP-ase hidrolisa o ATP. A ATPase, tendo a função de uma enzima, irá hidrolisar o ATP. E, portanto, essa é a diferença entre a ATP e a ATPase. E, portanto, como é que os ATPase são produzidos? Os ATPases são produzidos pela mitocôndria, ok? E, portanto, para a próxima matéria que a gente vai dar a seguir, eu quero que vocês tentem conectar aquela matéria dos organelos com a matéria que vamos dar a seguir, ok? E por isso os ATPs são produzidos pela mitocôndria, que é a tal respiração celular, que é a função principal da mitocôndria, ok? Mas enfim, pessoal, o vídeo vai mesmo ficar por aqui. E eu espero que vocês tenham percebido esta parte. Se vocês tiverem alguma dúvida, digam nos comentários. E enfim, pessoal, eu acho que esta matéria é fácil. Portanto, assim, aproveitem, porque a seguir vamos dar uma matéria muito má, ok? Pronto. Enfim, o vídeo vai ficar por aqui e vejo-vos no próximo vídeo.
Tchau.